Bom, recentemente eu cortei o meu cabelo, né? Isso deu uma mudança muito significativa na minha aparência, né? Não que fosse o corte que eu preferisse, talvez um corte que me deixasse bonito ou que eu achasse isso, né? Normalmente a gente vai no barbeiro e a gente não tem muita certeza se tudo vai dar certo, né? A gente não tem muita. A gente não, às vezes não sabe como explicar pro barbeiro o que a gente quer, né? A gente tem uma indecisão muito chatinha, né, pra tomar quando chega no barbeiro. Bom, tô falando isso por conta que recentemente eu cortei meu cabelo, obviamente, né? Eu fiz um mullet, né? Que é aquele estilo de corte de cabelo que você praticamente só raspa essas partes aqui do lado e deixa um pouco em cima, né? Diminui um pouco o volume em cima. E é um corte que tá na moda nesses últimos tempos, né? Nessa nova era aí do corte de cabelo, né? E tá se popularizando também, né? Antigamente ele era um corte bem diferente, né? Ele era bem mais feio, né? A grosso modo, né? Ele praticamente você raspava a frente e deixava tudo que você tinha atrás. Ele ficava horrível, era referência de um cabelo para você sofrer bullying praticamente. Bom, e eu fiz esse corte de cabelo porque, né, ele melhorou com o tempo, né? Depois que ele se tornou uma moda, vários estilos foram inventados, né? E basicamente ele começou a ficar muito melhor, né? Muito mais adequável também ao estilo. E eu comecei a curtir bastante, né? Tanto por conta dessa parte aqui de trás, e tanto por conta que ele deixa bastante aqui em cima, né? Ele fica bem legal, fica bem estiloso. E você deve estar se perguntando por que, que do nada o nome do vídeo é mudança e por que, que eu tô falando de corte de cabelo. Bom, tem tudo a ver, mas eu só tô tentando fazer um jogo aqui de assuntos. Ter cortado o cabelo pra mim foi mais uma experiência de desafio para pro meu psicológico, porque, né, a maioria das pessoas não tem o psicológico em dia, né? Eu também não sou diferente dessas pessoas, né? A gente tá sempre tentando buscar um motivo para levantar da cama, né? Levantando naquela derrota absurda. E dessa vez, né, eu fui cortar o cabelo, né, recentemente, há umas semanas atrás. E mais uma vez me deu aquele branco, né? Eu tô com vontade de cortar o cabelo, mas eu não sei exatamente o que, que eu vou fazer, né? Bom, dessa vez eu tomei uma atitude diferente das outras vezes. Eu sempre gostei de manter o meu cabelo grande, eu nunca gostava de cortar, pelo menos nesses últimos tempos, nesses últimos anos aí de 2020 pra cá, eu não curtia muito deixar o meu cabelo mais tão curto, né? Eu curtia mais um cabelo comprido, né? Eu tava querendo experimentar as coisas novas. Eu sempre cortava o meu cabelo, ou sempre a minha mãe, né, me levava a cortar o cabelo quando eu era menor. E era sempre um estilo padrão, né? Aquele corte que você basicamente diminui tudo, né? Deixa tudo padrão na sua cabeça, né? O corte padrão, mais explicitamente. E daí, né, eu sempre, depois de um tempo, comecei a tomar mais as rédeas dessa decisão, né? Do meu próprio cabelo, né? Então eu deixava ele crescer, ficava grande, né? Da primeira vez ficou bem legal, pelo menos pelo que eu me lembro, eu gostei, né? Porque eu queria muito, eu queria uma coisa diferente. Eu queria que o meu cabelo ficasse grande mesmo, então eu deixei ele crescer. Eu acho que, na minha visão, talvez ele tenha ficado bonito mesmo pra mim, mas talvez não para as outras pessoas, porque ele ficou extremamente grande. Eu lembro até hoje que foi um dos cabelos mais grandes que eu tive. Com certeza. Eu lembro que eu gostava de escrever na época, né? Então eu escrevia sobre o que eu tava passando, né? Hoje em dia eu comecei a fazer vídeos, né? Estou começando a fazer vídeos, né? Estou voltando a fazer vídeos. Inclusive, uma curiosidade, né? Eu já faço vídeos assim há muito mais tempo do que agora no YouTube. Só que muitos dos vídeos eu fazia e guardava pra mim mesmo, pra depois eu ver, tentar reparar em alguma coisa que eu disse, tentar relembrar coisas. Ah, e eu percebi, né, muito mais tarde também que por conta de eu ter feito essas coisas, eu percebi que eu precisava muito de um diário. Então, com o tempo, né, a gente vai mudando e a gente vai percebendo que a gente tem a necessidade de precisar, às vezes, expressar os nossos sentimentos em coisas que a gente faz, né? As pessoas, às vezes, elas conseguem expressar os sentimentos delas muito mais fáceis, né? E se acostumar com esses sentimentos. Mas, no meu caso, eu preciso sempre materializar o que eu tô pensando, senão nada faz sentido pra mim, pelo menos. Eu preciso escrever, desenhar, eu gosto muito de desenhar, para expressar, né, principalmente o que eu tô sentindo, eu gosto de tanto que falam que eu desenho bem, né, pelo menos, né, eu sou conhecido por desenhar bem. E eu sempre gosto de fazer as coisas assim, seja desenhar, seja escrever, seja fazer qualquer coisa nesse sentido, eu preciso materializar de alguma forma. Se eu pudesse esculpir, provavelmente eu esculpiria alguma coisa que tivesse uma relevância muito grande porque eu estiver pensando. E retomando o assunto do cabelo,
ter mudado o meu corte de cabelo conforme o tempo foi passando foi algo que simbolizou bastante do que eu estava sentindo e de como eu estava comigo mesmo. E eu acho que isso, para muita gente, também serve como um grande símbolo, né, do que de você como pessoa e das suas mudanças, né, do que você está sentindo. O meu cabelo ele grande era algo que eu queria, só que também isso teve um prazo, porque da primeira vez que eu deixei ele grande e eu cortei ele, eu também curti ter cortado aquele cabelo que estava muito grande, porque eu levo sempre ao extremo, né? Eu não corto, eu não tenho cabelo grande para cortar curto. Eu tenho cabelo grande porque eu sinto uma necessidade de mudança. Então quando eu vou cortar o cabelo, eu corto ele curto, bem curto. Então é uma mudança drástica. Então quando é pra mudar, pelo menos eu assumo isso. Quando é pra mudar, que seja pra mudar de vez e não de pouco em pouco, sabe? Eu sempre fui ao extremo mesmo. Hoje em dia eu repenso essas ideias que eu tenho, né, tipo de mudar de uma vez só, porque as coisas ultimamente, né, andaram mudando, né? Eu saí da escola, quer dizer, terminei a escola, né, finalmente, saí do terceirão, agora eu tô pra vida, tentando arrumar um emprego, né, tentando arrumar o que estudar, né, mas ainda eu estou muito confuso. Talvez na visão de muitos eu não deveria estar confuso, né? Eu já devia saber o que fazer, mas a vida prega peças em você e essas peças às vezes interferem muito no que você pensa. E essas peças que eu digo, sim, são tabuleiros de xadrez e as peças são as pessoas que estão ao meu redor. Independente se elas são boas pessoas ou não, elas sempre vão influenciar na minha decisão. Eu sei que eu tô fugindo muito do assunto, mas não tem como. É um vídeo sobre mudanças, então eu vou entrar em assuntos extremamente aleatórios, que tem a ver com a minha situação atual e com o que eu estou vivendo, né? É um desabafo, isso aqui é um diário praticamente, né? É como se fosse um diário, só que eu tô basicamente. Para de falar basicamente, pelo amor de Deus. Eu estou gravando, né? Não estou escrevendo. Mas levando em consideração, né, depois de um tempo, o corte de cabelo comprido ele começou a me incomodar, porque da primeira vez foi legal, da segunda vez foi bem estranho, porque meu cabelo parecia que não queria ficar mais do jeito que eu gostava. Mas depois de um tempo, repensando, eu acho que eu não queria mais ter um cabelo comprido, ou ter um cabelo comprido foi ressignificado na minha cabeça. É, Antes eu gostava de ter o cabelo comprido para ser diferente, para ser igual a personagens, a pessoas que me inspiravam. Mas conforme o tempo foi passando e eu fui me inspirando em outras pessoas, isso foi meio que sendo esgotado, talvez, e talvez o meu ponto de vista ele tivesse já mais envelhecido, né, mais datado, talvez mais ultrapassado. E eu fiquei nessa mesmice por muito tempo, né, de cortar o cabelo sempre quando ele tava muito grande, né, basicamente... Meu Deus, eu tô falando muito basicamente, eu não sei o que tá acontecendo, eu acho que eu não... É que não faz muito tempo que eu acordei, né, então eu acho que os neurônios ainda estão tentando funcionar. E sempre estar nesse mesmo processo talvez tenha me enjoado muito. E aí, recentemente, né, eu resolvi cortar o cabelo porque eu já não tava aguentando mais, sabe? Eu cortei o cabelo curto da última vez que ele tava comprido, porque eu queria, porque eu já não tava mais acostumado com aquele cabelo que tava esquentando muito a minha cabeça, tava, né, recentemente a gente tá passando por uns verões, assim, meio quentes, né? E tava me incomodando, coçando demais, cabelo caindo, sujando, insuportável, né? E eu já não tava mais acostumado com aquilo, e eu já não sabia nem cuidar mais do meu cabelo comprido. E ele tava horrível, crespo demais, meu cabelo é bem crespo. Daí eu resolvi cortar ele e, né, eu comecei a pesquisar, né? E, tipo, eu fui cortar o meu cabelo, né, no final do ano passado, 2023, por novembro, dezembro, começo de dezembro. Logo após as minhas aulas terem acabado, né? E mais uma vez, né, eu fui lá, cortei o cabelo curto e fiquei naquelas, né? Né, eu meio que assumi que nunca ia ser perfeitamente como eu queria, né? Eu assumi que o perfeito não era possível. Só que, né, o tempo passa, mais uma vez, e as suas opiniões mudam, né? Então, eu comecei a ouvir falar de um tal de mullet, né? Que é um... Eu sou zero, assim, pra corte de cabelo, eu não sei, tipo... Além de cabelo comprido e curto, eu não sei de nada. Eu sei de pouca coisa, né? Tipo, nomes e palavras. Né? E eu comecei a pesquisar e eu comecei a achar interessante, né? Porque eu ouvi umas pessoas assim, eu achava bonito, né? Eu comecei a achar legal o estilo do mullet, era diferente pra caramba. E era algo possível que estava dentro dos meus parâmetros, assim, que eu gosto e de um estilo que eu curtia. Né? E daí eu
fui no barbeiro, né? Voltei no barbeiro na primeira vez, na antepenúltima vez que eu fui cortar o cabelo, fui com um amigo meu que ele tinha o cabelo comprido e ele não tava muito confiante, talvez, ele não sabia como ele ia cortar o cabelo que ele tinha comprido, né? Há muito tempo ele tinha esse cabelo comprido, né? Ele não sabia como ele ia cortar, né? E daí ele foi num cara, né, que sabia, né, o que fazer, foi dando dicas pra ele e ele cortou o cabelo que era comprido dele num tamanho legal, né? Pelo menos ele me falou que ele gostou e ele me recomendou, né? E daí eu fui conhecer esse cara, ele era um cara legal. Só que eu não sabia ainda o que eu queria, né? Ele cortou meu cabelo, só que ele dava muitas dicas, ele apoiava, assim, quem tava cortando o cabelo e tal, né? Ele ouvia, né? Ele dava, tipo, quando você não tem muita certeza. E eu confesso também que eu me tornei um cliente muito chato conforme o tempo passou, porque muitas coisas não me agradavam mais, né? Então eu comecei a ser bem chato. Eu não sabia nem que decisões tomar quando ele pedia pra cortar aqui ou ali, e lá, ia colar. E aí, né, cortei um cabelo padrão lá e fui embora. Né, e passou alguns meses, né? E eu sempre demoro, eu corto uma vez por ano meu cabelo. E dessa vez foi bem diferente, eu acho que vai ser diferente a partir de agora, por conta desse corte que eu fiz, que foi o mullet. Ele me fez mudar e provavelmente eu vou voltar a cortar o cabelo mais vezes. Porque eu gostei agora, porque eu voltei. E ter voltado lá, eu acho que foi a melhor decisão, talvez a melhor decisão em impulso que eu tenha tomado. Porque eu voltei lá depois desses meses, cortei o meu cabelo novamente, só que com esse estilo em mente, de fazer um mullet. Só que era tão diferente que eu não tinha certeza sobre o que ia acontecer, né? Sobre se eu ia gostar ou não, se ele ia cortar talvez muito curto ou não. Porque eu gosto de um cabelo bonito, mas eu também não gosto de um cabelo muito curto. Eu não sou daquele estilo que gosta de raspar o cabelo. Quem sabe um dia eu não acabe fazendo isso por algum gosto alterado, né? Bom, mas enfim. Né, eu fui lá no primeiro dia, né? Ele cortou no jeito que eu tava imaginando. Só que eu ainda não tinha certeza, meu cabelo ainda tava um pouco mais compridinho dessa vez, né? Meu cabelo tava, ele cortou, né, como se fosse um moicano e ficou algumas coisas aqui em cima, né? Ficou o cabelo inteiro ficou em cima e ficou umas pontas soltas assim. E eu tava muito confuso e eu acho que ele percebeu isso, que eu tava confuso, que eu ainda não tinha certeza. Então, ele fez uma coisa que eu nunca vi um cabelo fazer, pelo menos me perguntar ou me sugerir, que é eu ir pra casa e se eu pudesse, né, se eu visse que não tinha ficado legal, eu voltar no dia seguinte pra tentar consertar o que ele tava tentando falar pra mim, porque eu não tava talvez entendendo. E ele disse que não ia precisar pagar nada, né, que já tava pago o primeiro corte, né, e que isso seria meio que uma finalização de certa forma. Né, eu voltei lá e diminuí, né, o cabelo um pouquinho mais aqui em cima, né, e aqui atrás ficou, né, tipo, ficou essa parte aqui de trás, que eu acho legal, né, essa é a parte que eu achei interessante do corte de cabelo, né, então eu diminuí aqui em cima e deixei, né, basicamente um moicano do Neymar, da época de 2010, só que um pouco mais reduzido. E é engraçado, é um estilo estupidamente engraçado, eu não sei, não é um estilo que eu acho que ele fica bonito, mas é um estilo que ele é diferente, e por ser diferente, mudou, sabe? Mudou a minha perspectiva, mudou a minha opinião, sabe? E quando eu fui nesse segundo dia lá pra cortar meu cabelo, pra acertar ele, eu curti de verdade, sabe? Não é como se eu tenha. Não é como se eu achasse que ele ficou bonito, mas por ter sido diferente, por ter sido uma coisa que realmente mudou a minha aparência. Eu não sei dizer se eu tô bonito ou não, eu não sei dizer, eu não sou de avaliar beleza. Eu não sei mais avaliar beleza, então, tipo, eu me acho uma pessoa padrão pra caramba. Ah, mas por ter mudado, eu achei muito bom, sabe? E também essa questão de mudar não é uma coisa que é muito fácil, né? Tanto que o assunto do vídeo é isso, né? Mas para você ver, né? A gente precisa, às vezes, considerar que o que a gente acha que é mudança, às vezes, tá mais ultrapassado do que a gente imagina, né? Se a gente acha que é diferente, às vezes a gente tem que imaginar que existem tantas pessoas por aí que já são como a gente imagina, como se imagina, que para elas talvez a mudança seja ser elas mesmas, sabe? E mudar às vezes seja mesmo desafiar a sua própria perspectiva de vida, sabe? A sua própria opinião mesmo para com o seu reflexo mesmo no espelho. E recentemente eu tive muitas mudanças, né? Além do corte de cabelo, mudanças que estão acontecendo ainda e mudanças que estão interferindo muito na forma como eu tô vivendo a minha vida, né?
E eu entro em muita paranoia, né? Por mudar e, né? Até em indecisões, eu às vezes não sei nem como conversar sobre algumas coisas. Mas enfim, né? A gente tenta se acostumar, a gente tenta se acostumar com a nossa presença até mesmo. Eu tô tentando me acostumar com a minha presença, com a minha presença sozinha, porque nos últimos tempos eu tava sempre tendo que aguentar opiniões, assim, sempre tendo que estar do lado de alguém pra ter uma opinião concreta. Eu não tinha certeza dos meus próprios conhecimentos, sabe? Então eu tô tendo que me reacostumar, me readaptar, principalmente porque as aulas acabaram. É uma mudança muito drástica, principalmente quando você. A maioria dos seus amigos, eles não moram perto de você, ou os amigos que são mais fiéis a você não estão muito perto de você. Mas enfim, né? Eu vou terminar esse vídeo por aqui porque eu acho que ele tá ficando muito grande. Eu não sei nem se tá gravando. Eu espero que esteja sendo gravado. Mas eu acho que eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fui!